Salve galera, estamos de volta para o segundo vídeo sobre essa série que eu pretendo fazer sobre a ameaça fascista no Brasil. Dessa vez eu vou ser mais sintético e direto ao ponto, mas antes eu tenho alguns pequenos avisos. Tá rolando o sorteio desse livro lá no Instagram sobre a nova direita no Brasil. Tem autores como o Luiz Felipe Miguel, autor desse livro aqui. E, enfim, eu vou falar deles, eu acho, em um vídeo mais pra frente, mas não deixam de conferir lá, porque o sorteio vai ser agora na próxima quarta, dia 14. O outro aviso é que eu vou participar de uma live nesse domingo com o Humberto Matos, do Saia da Matrix. A gente vai debater punitivismo, lawfare, Lava Jato, criminalização da esquerda, guerra híbrida e coisas do tipo. Ele é bem massa, o canal é show, o debate vai ser muito legal, acompanhem lá. Então se inscrevam aqui, se inscrevam lá e bora pro debate. Como eu disse no vídeo anterior dessa série, eu li vários textos sobre Bolsonaro, bolsonarismo, e alguns deles contestam o caráter fascista do Bolsonaro. Eu quero discutir um deles aqui. No dia 25 de setembro, foi publicado na coluna da Folha de São Paulo um texto do colunista, professor e pesquisador Pablo Hortelado, que é doutor em filosofia e professor em políticas públicas. Lá eu identifiquei um problema que me incomoda muito e que eu já cheguei a comentar com alguns outros estudiosos e eles concordaram comigo, então bora lá. O Hortelado defende que o Bolsonaro não é fascista, como ele já deixa claro no título do seu texto. Ele argumenta que o nazifascismo tinha um forte nacionalismo econômico, enquanto que o Bolsonaro apresenta um nacionalismo de um caráter mais simbólico, retórico, cívico, mais pautado em elementos como o hino e a bandeira do que de fato um Estado desenvolvimentista. A questão é que, embora essa descrição esteja correta, ele não aplica o conceito, porque o conceito dele de fascismo é muito restrito, é muito circunscrito ao que foi a experiência histórica do fascismo clássico italiano e alemão. Ainda que, obviamente, essas sejam experiências fundantes do fascismo, ele demonstra sofrer de um eurocentrismo, porque ele perde de vista como o fascismo é um fenômeno transnacional que tem expressões em várias partes do mundo, na Índia, no Oriente Médio, na Argentina, no Brasil, e que você não vai conseguir analisar esses fenômenos se você vier com uma definição abstrata, conceitual, derivada dos fenômenos europeus. E em vez de fazer o que você tem que fazer, que é analisar a realidade concreta desses outros países e as suas especificidades no que se refere ao fascismo. Mas vamos trinchar melhor as razões materiais para uma expressão tão diferente, seja do fascismo do entreguerras na Europa até esse fascismo tupiniquim do século seguinte. O nazifascismo clássico são dois fenômenos que dependeram muito dos seus dois grandes expoentes, que são obviamente o Hitler e o Mussolini. Ambos são sujeitos que foram soldados na Primeira Guerra Mundial, que foram feridos, mas sobreviveram, mas ficaram muito impactados subjetivamente por essa experiência, se tornando lideranças políticas no contexto da derrota, da humilhação e do revanchismo que era presente nessas potências derrotadas. E eles também estavam convencidos do potencial transformador da violência e do sacrifício para forjar indivíduos como eles, que aí entra numa coisa que é chamada de mitologia nazifascista, que envolve vitalismo, concretismo, que não vem ao caso agora. Mas eles também eram cientes da importância do aparato estatal
para gerar desenvolvimento dos seus países, inclusive à custa de outros países. A gente não pode perder de vista que a própria Primeira Guerra Mundial foi uma guerra entre potências imperialistas que estavam disputando entre si o domínio de colônias e também a capacidade de se sobrepor pela força aos seus concorrentes, disputando assim mercados, lucros e inclusive espólios que podiam ser revertidos para a classe trabalhadora dos seus países como forma de obter consentimento e apoio popular. Meu ponto aqui é que, por causa dessas características específicas do contexto nacional da Itália e da Alemanha, é compreensível que o fascismo e que o nazismo tenham sido nacionalistas na economia, com uma visão estatista, desenvolvimentista e inclusive imperialista. Mas isso não quer dizer que para ser fascismo tem que ter essas características. Mas vamos falar do Bolsonaro agora. Todo mundo sabe que ele é uma porta, não entende nada de economia, só sabe falar de nióbio e coisa do tipo. Mas pela trajetória dele, ele sempre foi defensor da ditadura militar e tinha uma visão econômica mais próxima da ditadura, que tinha suas empresas estatais e uma visão estratégica também, por exemplo, no setor energético. Historicamente, o Bolsonaro era crítico das privatizações, mas desde que ele resolveu ser candidato à presidência, ele teve que se adaptar, porque o liberalismo econômico, o neoliberalismo extremista, é hoje hegemônico na direita e ele cedeu esse aspecto para ganhar apoio de boa parte da direita brasileira. Com isso, ele passou boa parte da pré-campanha e da campanha falando que ele não sabe de nada, mas que ele vai ter o pôster piranga. Esse fundamentalista do mercado não se interessa em nada como soberania nacional, mas em sim como acabar com todas as barreiras estatais para o investimento e para a competição estrangeira. Para ele, tudo que vem do Estado gera pobreza e ineficiência, e o que vem do mercado gera riqueza e eficiência. Mas numa visão crítica, resumidamente, o que essa galera neoliberal prega é: vamos pegar todos os recursos do Estado e vamos direcionar ele não para prover serviços essenciais para a população, como saúde, educação, segurança, políticas de pleno emprego, mas utilizar isso para pagar a dívida pública, o que agrada muito a elite brasileira e a elite de outros países também, que tem como parcela hegemônica a fração financeira, rentista. Então aí você tem principalmente bancos, fundos de pensão, mas também como acionistas aí, setores de outros ramos da burguesia, do setor industrial, setor agroexportador. Você tem que essas elites, elas diversificam as suas fontes de renda e todo mundo é credor da dívida pública, então todo mundo está muito interessado em manter os juros altos, mas que eles continuem sendo pagos com uma fidelidade canina, independentemente se o povo vai se ferrar com o desmonte do SUS e da educação pública, por exemplo. A questão é que a agenda neoliberal num país como o Brasil é música aos ouvidos tanto da elite nacional quanto da elite estrangeira, que está muito interessada, por exemplo, nas privatizações. Mas não é só para capitalista não, você tem muito comunista do Estado chinês, inclusive estatais chinesas, que estão comprando empresas brasileiras. Enfim, a gente vai acabar perdendo empresas fundamentais como Embraer, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, mas isso vai fazer a festa dessa galera. Sem protecionismo econômico também, você vai ter um enorme mercado consumidor para os produtos das elites dos outros países, o que eles também acham muito da hora. Olha que maravilha, o Brasil vira um grande fazendão que exporta gado, exporta soja, minério de ferro, mais algumas commodities e também disponibiliza mão de obra desqualificada para ser explorada a preço de banana
e também vai consumir os produtos das outras burguesias. Então, assim, eles lucram em todas as etapas da economia. Boa parte da elite nacional é da área agrária exportadora. E para essa pessoa que exporta para o mercado externo e recebe em dólar, inclusive, para ele não importa que o consumo, a capacidade de consumo das famílias brasileiras estejam indo para o pau, já que ele vai continuar ganhando muito bem, podendo viajar para o exterior, enfim, vai continuar sendo uma grande elite nacional, ainda que subordinada e dependente do mercado estrangeiro, e o próprio Estado vai continuar sendo dependente, porque a gente já viu que quando as commodities estão valorizadas, a economia vai bem porque a balança comercial vai bem. Mas quando elas estão desvalorizadas, a gente entra em crise e o que acontece? Austeridade fiscal, que é o projeto que a gente está vivenciando desde 2015 com o Joaquim Levy e depois com Henrique Meirelles, e agora a gente vai ter com Paulo Guedes. E vejam só, são 3 figuras com passagens por bancos. Por exemplo, o Joaquim Levy é do Bradesco, o Meirelles tem o Bank of Boston, o Paulo Guedes tem um outro aí, inclusive está envolvido em escândalos de enriquecimento ilícito. Mas o ponto é que em um período em que você chega a uma crise fiscal por vários motivos, que a gente pode citar aqui problemas graves do governo Dilma de desonerações fiscais para industriais sem contrapartida, a tal da agenda Fiesp, mas também a ausência de uma reforma tributária que cobre menos da população trabalhadora e mais da superelite. Esses atores, esses banqueiros que vão gerir a economia brasileira no Ministério da Fazenda, eles estão lá para garantir que a saída fiscal para o país seja na conta do povão e não na conta da grande elite. Então eles estão lá para garantir que eles vão continuar com essa fidelidade canina no pagamento dos juros e da rolagem da dívida pública, além de continuar pagando esses absurdos privilégios para políticos, para juízes, para militares. E aí a gente vê que o neoliberalismo, na verdade, é Estado mínimo só para o povão, no que o povão precisa, mas é um Estado máximo para as elites, nos seus privilégios e também na capacidade repressora de manter essa população, esse povão controlado. O Estado continua sendo um instrumento de luta de classes, mantendo a dominação dessa elite parasitária. Pois bem, o problema que eu identifico nesse texto do Hortelado e de outros que eu encontrei é do eurocentrismo, porque ela ignora a especificidade de cada contexto social e como o fascismo é um regime capitalista que vai ter formas diferentes dependendo da composição das classes sociais em cada contexto, conforme a divisão internacional do trabalho e a geopolítica. Por isso, não faz sentido esperar que o fascismo da Itália e da Alemanha, que são próprias de países que recém saíram de uma guerra entre potências imperialistas, seja muito parecido com o fascismo de um país como o Brasil, que tem um histórico de ser uma colônia, de ser um Estado formalmente independente, mas economicamente sempre dependente das potências de fora, politicamente submissa e associada às elites estrangeiras. E outra questão é que, apesar de ter uma retórica populista, que defende a nação, defende a população comum, o fascismo é um projeto elitista. Então, suas características vão depender de como é essa elite. E a elite brasileira não é uma elite que esteja querendo ser uma potência capitalista industrial, científica, em energias renováveis, de ponta, lançar satélite, ter várias patentes e coisas que o valha. Mas sim ter uma visão agroexportadora de exploração de matéria-prima, de commodities. Enfim, deixa essa mão de obra desqualificada para ser explorada por qualquer multinacional por aí, porque não interessa muito para essa elite nacional. Ela vive muito bem exportando produtos agropecuários, minerais, de turismo e principalmente das suas aplicações financeiras.
Desse jeito, o fascista verde e amarelo não vai ter as características desenvolvimentistas, nacionalistas econômicos, como, por exemplo, o Ciro Gomes defendeu nesses últimos tempos. Por causa dessa característica da elite latino-americana, o nacionalismo econômico sempre foi um traço à esquerda nesses países, enquanto nos países centrais você tem as duas coisas. Você tem tanto uma elite mais neoliberal, mais liberal econômica, como você tem uma elite bem mais estatista, desenvolvimentista e etc. E esse projeto nacionalista em países periféricos quase sempre fracassa por falta de apoio da própria burguesia, que está muito mais confortável como uma burguesia submissa e associada à burguesia estrangeira. E essas são lições da época da ditadura, de intelectuais exilados como Florestan Fernandes e o Rui Mauro Marini, que infelizmente está muito longe do senso comum da população, que, enfim, padece de muitos problemas, entre elas uma manipulação e uma despolitização que perpassa a mídia, os grupos da direita brasileira e também a esquerda da ordem, a esquerda cooptada do PT, do petismo, e não é porque eu venho criticando a Lava Jato há um bom tempo que eu seja simpatizante do petismo. Ainda vou ter um tempo aqui no canal para fazer críticas bem severas à experiência dos governos Lula e do governo Dilma. E além do mais, além de ser eurocêntrico, essa concepção do fascismo não poder ser neoliberal é uma coisa que tem uma grande omissão histórica nacional, porque o fascismo brasileiro, desde o integralismo, tem expressões bem marcantes do liberalismo econômico. Se na época do Plínio Salgado e do Miguel Reale você tinha no integralismo uma crítica ao capitalismo internacional e a defesa de um intervencionismo econômico, depois da era Vargas, eles mudam seu programa, eles passam a criticar o trabalhismo e o desenvolvimentismo como uma coisa nazista, estigmatizando o nazismo, porque, enfim, na época era muito manchado a questão do Holocausto, e eles abraçaram uma visão de liberalismo econômico, se alinhando com o resto da direita, que já estava se alinhando cada vez mais com essa agenda, e fica com esse nacionalismo mais parecido com o Bolsonaro, voltado para esses elementos simbólicos, nacionalismo mais simbólico. Sem contar que o que resta do integralismo até hoje está quase todo no partido, sabe de quem? Do General Mourão e do Levi Fidelix, o PRTB. Isso mesmo, o fascismo mais tradicional no Brasil se encontra representado na vice-presidência da República, se você ainda quiser chamá-la assim. Então, gente, meu argumento foi esse. Ele é baseado, sobretudo, na teoria marxista da dependência, meus estudos sobre imperialismo também, como no estudo, no paradigma de estudo do fascismo transnacional, que, enfim, critica essa visão eurocêntrica, que chega a definições genéricas abstratas e tenta aplicar em outros contextos, e se não encaixa certinho, então não é fascismo. Eu acho isso muito equivocado, eu acho que a gente tem que analisar o histórico de cada contexto, de cada organização fascista, de cada desenvolvimento fascista, e a gente notar que vai ter muitas diferenças. Eu acho que, enfim, eu posso tratar mais disso em outros vídeos em que eu cito mais desses outros casos fora da Europa do fascismo, que eu ainda acho que vai fortalecer ainda mais o argumento que eu apresentei. Minhas indicações hoje vão ser restritas ao audiovisual aqui do YouTube. Vou focar nos historiadores. Eu vou deixar aqui 2 vídeos do Iclis Rodrigues, do canal Obriga História, sobre fascismo, em que eu acho que vocês vão aprender mais sobre o fascismo clássico, como eu também vou indicar aqui um curso sobre fascismo que está sendo feito pelo canal Esquerda Online, que é um portal de esquerda marxista no Brasil. E, enfim, eu fiquei muito feliz que eles estão lançando esse curso, porque boa parte da minha bibliografia nacional está nesse curso, ocupando esse espaço, passando esse conhecimento adiante. São, na maioria deles, pessoas com trajetória na Universidade Federal Fluminense, na UF, pessoas como Demian Mello, Felipe Demier, Gilberto Calil, são marxistas, são estudiosos da direita e do fascismo. Eles são alguns autores desse livro aqui, A Onda Conservadora,
E, enfim, fico muito feliz que eles estão aí e recomendo muito para vocês. Outras fontes que eu acabei utilizando aqui vão estar na descrição. E meu último aviso é que eu criei um Apoia-se na semana passada. Eu já quero agradecer as pessoas que estão me apoiando lá. Gratidão, faz a diferença para mim. Para você que apoia o trabalho, uma doação de R$ 1 já faz diferença. Cada vez mais eu vou precisar, porque agora no governo Bolsonaro eu acho muito difícil que um sociólogo revolucionário como eu tenha bolsa, então vai ser muito complicado ter o doutorado e ter o canal. Mas quem não puder, já me ajuda curtindo, compartilhando e ajudando o canal a atingir mais pessoas. Gratidão, tamo junto, bora mudar o país e é nóis!